Eu desejo saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui nesta manhã e poder louvar e exaltar a esse Deus tão soberano, tão maravilhoso, tão digno de que o adoremos. Agradeço a Deus pelo dia, pela vida, agradeço a Deus pelo me levantar pela manhã de sobre a cama, de me permitir colocar-me sobre os meus pés. Louvo a Deus pela vida nesse dia. Louvo a Deus pela vida da minha filha, pelo meu lar. Louvo a Deus por tudo quanto tens me proporcionado, tem sido na minha vida. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Nesta oportunidade que o Senhor Deus nos concede, para compartilharmos mais uma vez uma porção da sua santa palavra, e permitindo-me colocar-me à frente desse instrumento para assim o fazer, eu quero, para tanto, convidar-vos a ler comigo um versículo da palavra de Deus, que encontra-se no livro do profeta Samuel, capítulo 12, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 21, 22 e o versículo de número 23. Glória a Deus. Livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 21 a seguir, que nos diz assim: E disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Já estamos algumas mensagens neste capítulo 12 de segundo o livro de Samuel. Acredito ser esta a quarta mensagem em que tomo como base esse capítulo 12 de segundo o livro de Samuel. Nesse mesmo assunto referente ao que sucedeu a Davi e o que lhe veio depois do seu pecado. E nesta oportunidade, o tema que eu quero dar a essa mensagem é o seguinte tema: o que tu podes fazer pelo teu próximo, faze-o enquanto está vivo, porque depois
que morre, nada mais tu podes fazer por ele. Esse é o tema dessa mensagem. O que tu podes fazer pelo teu próximo, faze-o em vida, porque depois que morre, nada tu podes fazer. Glória a Deus. E isso quer por um parente, por um amigo, quem quer que seja, que esteja ao teu alcance. Uma certa vez perguntaram para Jesus quem era o meu próximo. Fizeram essa pergunta para Jesus. Alguém queria saber de Jesus quem era o próximo dele, para ele fazer alguma coisa. Então Jesus falou aquela parábola tão conhecida, a parábola do bom samaritano, onde ele fala de 3 classes de pessoas: sacerdote, o levita e o samaritano. O sacerdote nada fez pelo ferido. O levita também nada fez pelo ferido. E quem fez alguma coisa pelo ferido foi o samaritano. Aí Jesus pergunta: quem é o próximo? É aquele que está ao nosso alcance, de nós poder fazer alguma coisa. E Jesus diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca. Comete pecado. Então quem é o teu próximo? Aqui a palavra de Deus se refere. Não é tão somente um parente. Não. Não é somente alguém consanguíneo. Não. Aquele que estiver próximo a mim, que estiver ao meu alcance, que eu possa lhe fazer um bem, que eu possa lhe fazer algo. Então que eu faça enquanto ele estar vivo. Que eu faça pelo meu próximo, pelo meu vizinho, pelo meu amigo de trabalho, pelo meu amigo de escola, por aquele com quem compartilho a condução, aquele com quem eu compartilho a estrada, a rua, enfim, aonde estiver alguém próximo a mim, ao meu alcance, que eu possa fazer algo à medida da necessidade daquela pessoa. Esse é o meu próximo. Esse é aquele que está perto de mim. Então o que eu faço? Porque nós vivemos em uns dias de tamanha hipocrisia, tamanha falsidade no coração das pessoas, que as pessoas, e nós vemos muito isso na política, nesse pessoal que andam a guerrear entre si pelo poder, pelo dinheiro público, pelos cargos, pelas posições. A gente vê, ouve ele xingar a mãe um do outro, acusar um outro, levantar o podre do outro, que se o mesmo não entrasse na política, aqueles podres que o fulano sabia continuava lá encoberto.
Mas como ele entrou na política e tornou-se um opositor, um concorrente ao cargo, então precisa denegrir a imagem, então vai lá e levanta o podre que até então estava encoberto, e ali acusa aquele opositor, aquele concorrente ao cargo, à posição, mas de repente ele morre. Aí o camarada está lá no velório daquele amigo, entre aspas, e dá entrevista falando que ele era um grande homem, um grande político, que ele era uma pessoa que fez isso, fez aquilo. Só que em vida, ele não falava isso desse, entre aspas, amigo, desse grande homem público, mas ele buscava denegrir, ele buscava macular, com coisas que até então estavam encoberto, mas que ele nunca o denunciou ou acusou daquilo. Mas como passou a competir a mesma posição e talvez era um candidato até forte para derrubá-lo do poder do cargo, ele então levanta todo tipo de acusação. Mas quando o cara morre, ele está lá no velório, diante dos holofotes, dando até entrevista e falando que aquele homem era um homem de bem. Então é a hipocrisia que nós vemos hoje. As pessoas fazem coisas boas pelo outro depois que elas morrem, e não em vida. E o que temos que fazer pelo nosso próximo é com ele em vida. E não esperá-lo morrer para dizer para o familiar: ele era uma boa pessoa, ele era um bom homem, ela era uma boa mulher. Não! Disso já não adianta mais. O que ele queria ouvir, o que ele queria sentir de você, era ele vivo. A palavra de amigo, a palavra de conforto, a palavra de consolo, a palavra de esperança, a palavra de salvação que ele queria ouvir de você, era ele vivo. Porque o morto não ouve mais nada, não vê mais nada, não sente mais nada. Então a oportunidade que nós temos de fazer o bem à pessoa é com ela viva. E não esperar que ela sofra algo grave ou chegue até a morrer para nós falar para ela ou falar dela que ela era uma boa pessoa. Esse é o mundo de hipócritas que nós estamos vivendo hoje. E isso até dentro da igreja evangélica. Isso até no meio cristão, no meio evangélico. Lamentavelmente, pessoas que estão em nosso meio, mas nunca ganhou um abraço, nunca ganhou um aperto de mão, pessoas que nunca ouviram uma palavra de elogio por aquilo que ele ou ela fizeram dentro da igreja, por aquilo que eles estão sendo dentro da igreja. Mas de repente essas pessoas saem do nosso meio. E aí quando alguém a encontra, diz para ele ou para ela: nossa, você nos faz uma falta muito grande lá na congregação. Nossa, sentimos muito a tua falta. Nossa, como você está nos deixando saudade. Só que quando tomaram conhecimento de que essa pessoa ia nos deixar, quando tomaram conhecimento de que essa pessoa ia nos abandonar, por alguma razão que seja, não importa, não estamos aqui para julgar a razão, o motivo, mas sim
o nosso amor, o nosso desejo de que ela não saia do nosso meio, da nossa congregação, que ela não nos deixe. Mas não se faz isso. Às vezes fala, olha, vai, se é para o teu melhor, vai. Ah, você quer ir, vai. Mas depois fica falando, não, aquele irmão era uma benção, era uma benção, mas você não queria ele na tua congregação. Porque você nunca o elogiou quando ele estava na tua congregação. É uma falsidade, é uma hipocrisia lastimável, lamentável dentro das nossas igrejas. É triste. Mas aquilo que você pode fazer por alguém, faça com ele perto de você. Faça com ele estando ao teu lado, na empresa, na escola, na igreja. Faça por ele estando junto a ti. Não espera ele ir embora, não espera ele se ausentar, não espera ele se desviar, não espera ele morrer para você falar dele, que ele era ótimo, que ele era um maravilhoso. Não, ele quer ouvir isso, essas palavras maravilhosas que fortalecem. É ele em vida, é ele junto de ti, ao teu lado. Porque depois não adianta. Depois não adianta. Depois que morre, não adianta mais nada. É lamentável o que nós estamos vivenciando nesses últimos dias. Mas eu quero, irmãos, que você saiba, eu quero, meu amigo, que você saiba que depois da morte, nada mais se pode fazer. Eu quero que você entenda que não se pode fazer mais nada pelo teu ente, pelo teu parente, pelo teu amigo, depois que ele morre. Tudo o que se pode fazer por alguém é ele estando vivo. O escritor, a carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Não há mais nada que possa fazer por alguém que morre. Segue-se o juízo. Segue-se ao juízo de Deus. Quer para bem ou quer para mal? Quer para o céu ou quer para o inferno? O juízo de Deus será conforme a vida que você escolheu viver aqui. Deus é justo que não te julgará de outra forma. Ele não te julgará de uma maneira injusta. A vida que você viveu aqui, a vida que você escolheu viver aqui, a vida que você optou a viver aqui, é o que resultará lá após morte. Deus irá dar o juízo conforme a escolha de vida que você escolheu viver aqui. Viveu com Deus, para Deus, vai continuar vivendo com Deus e para Deus lá após morte, na glória. Escolheu viver para o diabo,
com o diabo aqui neste mundo, nessa vida, fazendo tudo que contraria a palavra de Deus, a vontade, o querer de Deus para com a tua vida, você vai continuar vivendo com ele pós-morte, lá no inferno. Não há três coisas, não há como negar essas duas verdades, essas duas realidades: céu e inferno, Deus, diabo. Não há como negar. E a decisão pela qual você será julgado no juízo é a vida que você escolheu viver aqui. Então, meu irmão, depois da morte segue-se o juízo. Nada se pode fazer mais. Não adianta reza, não adianta vela, não adianta nada dessas coisas mentirosas que se inventam. Não adianta. Segue-se o juízo de Deus, e ele é sem misericórdia o juízo. O juízo de Deus, ele é sem misericórdia. Sem jeito brasileiro. Sem facilidade, sem... Não. Deus é justo e ele agirá com justiça. Então, pós-morte, nada mais se pode fazer pelo parente, pelo amigo, pela mãe, pelo pai, pelo irmão, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos. Nada mais se pode fazer. E nós lemos um texto aqui interessante que me chamou muita atenção. Sobre Davi, o rei Davi. Após aquele pecado, como sentença pelo pecado, ele dá motivo para os inimigos de Deus blasfemar de Deus. Deus disse que a criança iria morrer. Natã, após dar a sentença, repreendendo o rei Davi, voltando para sua casa, Deus feriu a criança. A criança adoeceu gravemente. Deus feriu. Não brinque com Deus, irmão. Não brinque com esse Deus. Ele é o mesmo lá do Novo Testamento. Não pense você, irmão, que o Deus aqui de Samuel é um, e que o Deus lá do Novo Testamento que pregamos hoje, às vezes até desconsiderando o Velho Testamento, como que se ele não fosse palavra de Deus, viu? E apresentamos um outro Deus. Mas não se engane, é o mesmo Deus. Os testamentos mudaram. Um é o Velho Testamento, o outro é o Novo Testamento. Mas o Velho Testamento continua em evidência, se cumprindo. Nem tudo o que está no Antigo Testamento cumpriu-se. Está cumprindo, está em evidência. O Antigo Testamento fala do Novo Testamento e o Novo Testamento fala do Antigo Testamento. Ambos são a palavra de Deus. Ambos estão em evidência de cumprimento. O que neles estão escritos. Então não pense você que o Deus aqui é diferente do Deus do Antigo Testamento. Esse Deus aqui que feriu a criança e ela adoeceu gravemente, é o mesmo Deus que fere hoje, se ele quiser, se você merecer. Não se engane. Natã entregou a mensagem a Davi, dura, de repreensão,
ele confessa, Deus perdoa, mas o pecado tinha que ter uma sentença. Porque o pecado, como eu disse, ele dá motivo para o ímpio, os inimigos da verdade, da palavra de Deus, blasfemarem de Deus. Então Deus disse que por isso o menino não ia viver. E Deus feriu a criança. Deus feriu a criança. E a criança adoeceu gravemente. 7 dias depois, a criança morreu. Irmãos, Deus trabalha de uma maneira que até nos assusta. A maneira que Deus trabalha. E quem vai questionar o trabalhar de um Deus poderoso e soberano? Enquanto Natan estava ali conversando com Davi, repreendendo Davi, e não comendo nem bebendo com Davi, nem elogiando, nem fingindo que Davi não tinha pecado, que Davi não tinha adulterado, que Davi não tinha cometido um assassinato, que Davi não tinha a intenção de enganar a Deus, já tendo enganado toda a congregação, encobrindo o seu pecado. Não, Natan estava ali para lançar tudo isso em rosto de Davi. Você cometeu um adultério, você tentou encobrir, mas quando você percebeu que a mulher estava grávida de você, você ficou em pânico, buscou encobrir e nunca pensou em confessar. Você vendo que não pôde encobrir da maneira que você achou melhor, você partiu para a maneira que você achou pior, matando o marido da mulher. E matando o marido da mulher, você tomou ela como esposa, em um ato de adultério contínuo, continuado. Porque casar com uma mulher casada é estar vivendo em um ato continuado de adultério. Casar com um homem casado é estar vivendo em um ato continuado de adultério. Então Natan veio para lançar tudo isso na cara de Davi. Lançar isso em rosto de Davi. E Davi confessa: pequei. Confessou que pecou. Então enquanto Natan estava ali, a criança estava bem. A criança estava maravilhosa nos braços da mãe. Estava bem. Mas o interessante, irmão, que a palavra de Deus aqui escreve que Natan, após repreender a Davi, ele foi para a sua casa. Quando Natan saiu, o Senhor feriu a criança e adoeceu gravemente. 7 dias depois, a criança morreu. Nesses 7 dias em que a criança estava viva, Davi chorou, jejuou, orou. Davi fez de tudo, irmão, que alguém possa fazer pelo seu próximo, pelo seu semelhante. Nenhum sentimento de dor pelo próximo Davi fez. Davi orou, Davi chorou, Davi jejuou, Davi se lamentou, Davi ficou sem comer, Davi confessou, Davi se lançou aos pés de Deus. Davi fez de tudo, irmão.
para que Deus mudasse. Mas Deus não muda. Deus é imutável. Nele não há sombra de variações. O que ele fala, ele cumpre, irmão. E ele cumpre na íntegra. Ele não cumpre só um pouquinho. E ele não cumpre a metade, ele não cumpre além. Não. Deus é justo. E ele faz tudo com justiça. Entendeu? Mas Davi fez de tudo para fazer com que Deus mudasse. Para fazer com que Deus curasse a criança. Para fazer com que Deus não deixasse a criança morrer. Para fazer com que Deus não matasse aquela criança. Davi lutou, irmão, consigo mesmo. Para se entregar a Deus de uma maneira que Deus se agradasse dele de uma forma tão poderosa que Deus mudasse o que eles tinham determinado sobre aquela criança. Deus até que se agradou de Davi. Deus até que o perdoou. Mas Deus não trata o pecado, irmão, como que se ele não existisse. Deus não trata o pecado como que se ele não tivesse sido cometido. É diferente dos nossos pastores, dos pastores de igreja, dos líderes de igreja. Com Deus, irmão, não tem jeitinho brasileiro. Com Deus não tem parcialidade, irmão. No tratar o pecado, Deus é imparcial. Viu? Ele é imparcial no tratar o pecado. No tratar com o pecador. Viu? Se não se arrepender, vai para o inferno. Se não se arrepender, vai morrer. Não brinque de ser crente, não brinque com as coisas de Deus, não brinque com a palavra de Deus, porque esse Deus é o mesmo Deus. Mas Davi como pai, Davi como crente, Davi como marido, ele sofreu na carne para que Deus mudasse com relação ao juízo decretado sobre a criança. Mas Deus não muda, irmão. Ele não muda. Ele não é homem. Assim disse o desviado Balaão. Embora desviado, profeta desviado, vendido, que se vendeu para praticar o mal, mas ele falou de Deus no livro de Número 24, versículo 19. O desviado testemunhando de Deus. Ele disse que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende do que faz, do que fala, irmão. Viu? Não se engane. O que ele diz, ele faz. Viu? O que ele falou que faz, ele confirma. Viu? Não se engane. Deus não muda. Viu? Ele disse que a criança ia morrer. E Davi fez de tudo. A criança morreu. Quando a
criança morreu, os servos de Davi ficaram com medo de dar a notícia. Porque não era nada fácil dar a notícia do rei de que o seu filho tinha morrido. Ser um mensageiro de más notícia não era nada fácil. Não se sabia qual seria a reação do rei diante da notícia. E eles chegaram com medo, todos quietos, calados, querendo falar, mas não tinha coragem. Talvez um cutucando o outro, fala tu, eu não, fala você. Davi percebe. Davi percebe. Então Davi pergunta: se a criança era morta. Confirmaram então a morte da criança para Davi. Porque os seus servos consideravam que, enquanto a criança era viva, eles faziam de tudo para falar com Davi, para conversar com Davi. Davi não lhes dava ouvido. Davi não os ouvia. Talvez eles queriam que Davi comesse, para estar forte. Você precisa comer, majestade, você não pode ficar assim. Você não pode ficar sem se alimentar, senão você vai acabar morrendo como a criança. Não é isso que as pessoas falam? As pessoas não falam isso pra gente, que a vida continua, que a gente precisa se esforçar, que a gente precisa estar de pé, porque temos filho para criar, temos a vida para tocar, e que ela ou ele não ia querer isso, ia querer que você continuasse firme. São essas palavras que a gente ouve quando se perde alguém que a gente amamos. E talvez esses homens aqui aconselharam Davi a comer, a beber, dizendo: é uma decisão de Deus. Deus determinou, ele não vai voltar atrás, ele não vai mudar. E Davi talvez propôs no seu coração: não, enquanto a criança estiver doente, eu vou estar aos pés de Deus, sem comer, sem beber, chorando, orando e suplicando. Então Davi não os ouvia, não lhes dava ouvido no que eles falavam. Então eles ficaram com medo de levar a notícia para Davi de que a criança tinha morrido, porque ele também não ia ouvir eles. Mas Davi viu que eles falavam abaixo. Davi viu que eles cochichavam entre si. E Davi então entendeu que a criança era morta. E Davi então perguntou: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Quando Davi ouve isso, Davi se levanta da terra, de joelho que ele estava, prostrado, talvez jogado lá na terra, no chão, diante de Deus. Que há momentos que a gente não consegue mais ficar de joelho, a gente se joga. Mas Davi se levantou, se lavou, se ungiu, mudou de vestido
Talvez aquela roupa já estava suja, pelo tempo que ele estava ali, pelas horas, os dias, aos pés do Senhor, sem comer, sem beber, sem tomar banho. E entrou na casa do Senhor e adorou a Deus. Glorificou a Deus, exaltou a Deus. E tendo feito tudo isso, irmão, tendo se levantado do chão, tendo tomado banho, tendo colocado um perfume, tendo trocado de roupa, e tendo ido para a igreja, e lá cantou, louvou, adorou, voltou de volta da igreja para sua casa e mandou colocar a mesa que ele ia comer e beber. E puseram e ele comeu. Quando ele fez isso, a reação do seu servo foi de choque. Foi talvez de pavor. Porque, peraí, enquanto a criança era viva, tu devia comer e beber. Mas, se ela morresse, aí que tu deveria jejuar, se afligir, entrar em luto. Mas tu está fazendo tudo ao contrário. Agora que a criança é morta, tu manda pôr a mesa, come e bebe? Sabe por quê, irmão? Porque havia um costume entre o judeu totalmente diferente do nosso. Totalmente diferente do nosso. A reação dos servos de Davi com relação à atitude de Davi depois que a criança morre, eles ficaram talvez escandalizados com a atitude de Davi, achando que agora que a criança era morta, era que Davi deveria jejuar, ficar de luto, se entristecer. É porque o luto do judeu tinha um ritual. Tinha um ritual. O luto dos judeus tinha 5 estágios que o enlutado tinha que fazer. Quando se morria um parente, um familiar, o enlutado tinha um ritual a cumprir de luto. Os 3 primeiros dias desse luto era o chamado Amit Siva, de chorar. Os 3 dias, os primeiros 3 dias, quando morria um parente, tinha que cumprir esse período de choro. Durante 3 dias. Aonde o enlutado
chorava. Onde o enlutado chorava. Era um período de choro, 3 dias. Os primeiros 3 dias. E durante este tempo, a pessoa deve refletir sobre o que pode melhorar no seu comportamento. Durante esses primeiros 3 dias, as pessoas não podem saudar ou serem saudadas por um enlutado. Se por engano o cumprimentam, ele deve responder: não posso responder ao cumprimento, pois estou de luto. Durante esses primeiros 3 dias, as proibições de trabalho, durante esses dias, aplica-se mesmo se os enlutados forem passíveis de sofrer perda financeira. Os primeiros 3 dias. O primeiro estágio que é o período entre a morte e o enterro, quando o desespero é mais intenso. Nessa hora, não apenas as amenidades sociais, como até exigências religiosas importantes são canceladas, em reconhecimento à mente perturbada do enlutado. O segundo estágio, lamentação, esse período consiste nos primeiros 3 dias após o funeral, dias devotados ao pranto e lamentação. Durante este período, o enlutado nem sequer responde aos cumprimentos e permanece em casa, exceto sob certas condições especiais. É um tempo em que até visitar o enlutado, de certa forma, é desencorajado, pois é cedo demais para consolar os enlutados quando a ferida está tão recente. Durante este tempo, o enlutado fica dentro de casa, expressando sua dor ao usar uma roupa rasgada, sentando-se num banco baixo, usando chinelos, abstendo-se de barbear e arrumar-se, e recitando o Kadish, prece dos enlutados. Veja que coisa, irmão. O terceiro estágio, chamado Shivá, este estágio abrange os 7 dias após o enterro e inclui o período de 3 dias de lamentação. Durante este tempo, o enlutado sai do estágio de profunda dor para um novo estado de mente, no qual ele é preparado para falar sobre sua perda e aceitar consolo dos amigos e parentes. O mundo agora se amplia para o enlutado. Ele continua as observâncias delineadas no segundo estágio acima, que é o estágio de lamentação, mas ele pode interagir com conhecidos que vão à sua casa para expressar simpatia em seu desgosto. Uma obrigação sagrada cai sobre todo judeu. Não importa seu relacionamento com o falecido ou com os enlutados. Confortar os sobreviventes, mãe, pai, cônjuge, filho, filha, casados ou solteiros, irmão, irmã ou meio-irmão e meia-irmã do falecido.
No judaísmo, mostrar compaixão fazendo uma visita de condolência é uma mitzvah, considerada por alguns de nossos maiores eruditos como sendo biblicamente ordenada. É dever de uma pessoa imitar Deus, assim como Deus consola os enlutados. O homem deve fazer o mesmo. O objetivo fundamental da visita durante a Shivá é aliviar o enlutado do fardo intolerável da intensa solidão. Em nenhuma outra ocasião, um ser humano precisa mais de companheirismo. O frio interior que se instala com a morte do parente começa agora a degelar. O isolamento e retiro do mundo e das pessoas agora relaxa um pouco e a normalidade começa a voltar. É o que acontece com os crentes hoje, né, irmão? Quando a gente perde uma esposa, eles vêm nos visitar, a nossa casa é tão frequentada que falta o café. Não é verdade? De tanto amor que os crentes demonstram para com aqueles que perdeu um ente querido, que perdeu a esposa, né, irmão? É lamentável. O quarto estágio, Sheloshim, este período consiste de 30 dias contados 7 de Shivá, após o funeral. O enlutado é encorajado a sair de casa após a Shivá e aos poucos retomar seu contato com a sociedade, sempre reconhecendo que ainda não passou tempo suficiente para assumir relações sociais completas. Barbear-se e cortar o cabelo geralmente é proibido para os enlutados, bem como cortar as unhas e lavar o corpo todo por deleite, em oposição a lavar-se em prol do anseio que é requerido. O quinto estágio, 1 ano de luto. O quinto estágio dura 1 ano, contado a partir do dia do enterro, durante o qual as coisas retornam ao normal e os negócios se tornam novamente rotina. Porém, o sentimento do enlutado ainda são afetados pela ruptura no relacionamento com o ente querido. A observância que mais afeta a vida diária do enlutado durante o período de 12 meses é a completa abstenção de festividades, tanto públicas quanto privadas. Participar dessas reuniões simplesmente não coaduna com a depressão e tristeza pelas quais o enlutado está passando. Seria absurdo a pessoa dançar alegremente enquanto seu pai ou mãe foi enterrado há pouco tempo. Assim, irmão, os sábios decretaram que, embora o completo afastamento físico das atividades normais da sociedade dure somente uma semana, abster-se de ocasiões sociais festivas geralmente é observado por 30 dias para outros parentes. E 1 ano no caso de morte de pai ou mãe. A alegria em termos da tradição do luto está em grande parte associada com eventos sociais e públicos, e não com satisfação pessoal. Então, irmão, Davi, esses requisitos do luto judaico, que nós acabamos de expressar aqui, Davi deixou de cumprir. Davi, ele deixou de observar isso. O que, para os seus servos, foi uma surpresa. Vê que Davi não observou o ritual do luto. E aí eles questionam Davi. Aí eles dizem para
Davi, onde nós lemos como texto base para essa mensagem. Quando eles viram que Davi, ao tomar conhecimento de que a criança era morta, ele faz tudo aquilo que nós falamos aqui. Ele agora manda pôr a mesa que ele ia comer. Então eles indagam a Davi dizendo: que é isto que fizestes? Pela criança viva, jejuastes e chorastes. Porém, depois que morreu a criança, te levantastes e comestes pão. Está vendo, irmão? Ou seja, Davi fez tudo ao contrário, que eles não entenderam. Davi estava orando, chorando, jejuando, consagrando-se, para ver se mudava o juízo de Deus sobre a criança, por consequência do seu pecado, em dar ocasião para que os inimigos de Deus blasfemassem de Deus. Mas Deus não muda, e não mudou. Então, quando Davi viu que a criança estava morta, ele entendeu que não havia mais necessidade de jejuar, de orar, de ficar sem comer pela criança, se dando a Deus, se consagrando a Deus. Então ele manda colocar a mesa. Então questionaram: peraí, tudo isso aí era para tu ter feito com a criança viva? E o que tu fez com a criança viva, ou pela criança viva, tu fazer agora por ela morta? Então Davi fala essas palavras: vivendo ainda a criança, jejuei, chorei. Eu jejuei e chorei por ela viva. Se você, irmão, pode chorar por alguém que precisa, que necessita de que você chore com ele, como Deus nos ordena que devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Se você sabe de alguém que está chorando, vá chorar com ele. Se você sabe de alguém que está chorando aos pés de Deus por um milagre, por uma bênção, por uma vitória, vá chorar com ele. Se jogue no chão com ele aos pés de Deus e chore, para que ele receba a bênção. Se tem alguém que está jejuando, querendo uma cura, um milagre, uma libertação de um familiar das drogas, da prostituição, da criminalidade, jejue com ele. Faça isso por ele vivo. Não deixe para fazer depois, que depois não adianta mais. Não tem mais retorno. Então, quando Davi foi questionado em comer quando deveria jejuar, e jejuar quando a criança era viva, era para ter feito agora que ela morreu. Aí Davi então rebate o dizer dos seus servos, dizendo que vivendo a criança ainda, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe, se eu jejuar, se eu chorar, se eu orar, se eu me consagrar, o Senhor
se compadecerá de mim. E viva a criança. É isso que temos que pensar, é isso que temos que fazer, o que pensamos. Davi, mesmo sabendo da sentença de Deus, mesmo sabendo que Deus jamais muda, que Ele é imutável, mas Davi se deu, Davi se entregou em uma consagração intensa. Davi chorou. Davi, não sei se ele ficou 7 dias aos pés do Senhor, jogado, sem banho, sem trocar roupa, barbudo, cabeludo, chorando, para ver se Deus se compadecia dele e curasse a criança. Mas Deus estava decidido no seu propósito, naquilo que Ele falou que ia fazer. O pecado tem seu preço. O pecado, ele é tratado como pecado. Ele não é tratado com brandura. Deus não trata o pecado com brandura, irmão. Não. Não se engane. Mas Deus não ouviu. Por mais que Davi fez tudo isso que agrada a Deus, Deus não ouviu. Porque já era algo que já estava decidido, determinado por Deus, decretado. Então Davi diz: eu fiz isso com a criança ainda viva, porém agora é morta. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou jejuar? Por que eu vou chorar? Por que eu vou orar? Por que eu vou consagrar? Aí ele diz: eu fazendo tudo isso agora por ela morta, se a morte dela foi a vontade, não foi a permissão de Deus. Tem a vontade permissiva, a vontade ativa de Deus. Viu? E a vontade negativa de Deus. São as 3 vontades de Deus, irmão. A permissiva, quando Ele não intervém. Não é da vontade dele, mas Ele não intervém. Tem a vontade ativa, quando Ele quer, que foi o caso aqui da criança. A criança morrer era a vontade, era o querer de Deus. E tem a vontade negativa, quando Deus não quer. Mas aqui no caso da criança, permanece a vontade ativa, o querer de Deus. E o querer de Deus, irmão, ninguém pode se opor ou questionar. Davi tentou mudar essa vontade de Deus, orando, jejuando, chorando. Mas era a vontade de Deus.
A criança morre. Então Davi come e bebe. Aí ele diz para o seu servo: ora, eu jejuei, orei, chorei, busquei a Deus para ver se Deus curava a criança. Agora que ela é morta, eu fazendo tudo isso por ela morta, eu não vou trazer ela de volta. Ela não vai voltar. Eu fiz tudo por ela viva. Mas a vontade de Deus predominou. Agora que ela morreu por vontade e querer de Deus, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou me afligir, eu vou me angustiar, eu vou ficar sem comer, eu vou entrar em um luto pela criança. Eu não poderei fazê-la voltar. Ela não vai voltar. Quem morre não volta. Quem morre não volta. Segue-se para o juízo. Aqui cai por terra todo espiritismo, Allan Kardec, kardecistas, todos os espíritas que diz que pode invocar o morto. Mentira! Isso é o diabo, isso é demônio. Quem morre segue-se ao juízo. Porque do pó foste tomado, e ao pó tu retornará, mas o espírito volta para Deus que o deu. E aí segue-se ao juízo. O corpo volta ao pó, mas o espírito volta para Deus, para seguir-se ao juízo. Isso é uma verdade, irmão, que muitos não creem, não acreditam e dizem, num ato de zombaria. Alguém voltou para te falar que o inferno existe? Alguém voltou para te falar que o céu existe? Alguém voltou para te dizer que está vivo lá na outra vida após a morte? E nesse engano do diabo as pessoas vão morrendo e vão indo para o inferno, porque não crê na palavra de Deus. Porque eles só crê se alguém voltar e dizer para eles. Mas isso nunca vai acontecer. A parábola do rico e Lázaro. O rico morreu, foi para o Hades, para o inferno. Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão, que ficava ao lado do Hades, o inferno, no grego, dividido apenas por um grande abismo intransponível. O rico de lá via Lázaro e Lázaro via o rico. E se conheceram, irmão. Mesmo lá eles se conheceram. Se conheciam aqui em vida e se conheceram lá. O rico aqui vivia uma vida de regalia. Tinha de tudo, enquanto que Lázaro, embaixo da mesa desse rico, comia das migalhas de pão que caía e era lambido pelos cachorros. Mas ambos morreram. E Lázaro, homem de Deus, servo de Deus, que aqui só teve dor e agonia, foi para o seio de Abraão, o paraíso. E o rico que viveu uma vida de regalia sem Deus, foi para o Hades, o inferno. E lá quando ele viu Lázaro no seio de Abraão, e ele em agonia no inferno, ele clamou. Olha que interessante, irmão, que o rico conheceu até Abraão. Veja que a ignorância aqui, lá terá fim. Sem que ninguém diga para ele quem era Abraão, ele conheceu.
E disse: pai Abraão, pede a Lázaro que molhe o dedo na água e venha passar na minha língua, que eu estou aqui em aflição. Abraão disse que não podia, porque há um grande abismo. De maneira que quem está aqui no paraíso não pode ir aí para o inferno, e quem está aí no inferno não pode vir para o paraíso. Aí o rico lembra que ele tinha 5 irmãos em casa. Veja, irmão, quem está no inferno tem lembrança dessa vida. Mas quem está no céu de glória com certeza não tem, porque aqui não tem nada de mais importante do que lá no céu, para ter que se lembrar daqui. Enquanto que lá no inferno é pior do que aqui. Que quem está lá tem lembrança das coisas boas, das oportunidades de aceitar a Jesus, do muito que ouviu falar em Jesus, no Evangelho, e negou, recusou-se. Tem lembrança. Deseja voltar para ter uma outra oportunidade, para aceitar e abraçar a oportunidade, aceitando a Jesus. Mas a salvação é por fé, irmão. Você tem que crer no inferno, na existência dele, por fé na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o inferno existe, ele existe. Você tem que crer. Esperar, achar que você vai lá, vai sofrer e vai voltar para ter uma outra oportunidade de não ir mais para lá aceitando a Jesus, você está enganado. O rico, então, ele lembrou que ele tinha 5 irmãos e que o pai Abraão pedisse para que Lázaro ou algum dos mortos fosse lá na sua casa para avisar os seus irmãos da realidade do inferno, da realidade do céu, do paraíso, para que eles crescem em Jesus e não viessem para esse lugar de sofrimento. Abraão disse: não. Se ele não crê nos vivos que estão pregando o Evangelho, como eles vão crer em alguém que morreu? Não, pai Abraão, se alguém daqui for, ele vai crer. Não. Lá ele tem a lei e os profetas. Creia. Lá ele tem Moisés e os profetas. Creia. E ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O que você pode fazer pelo teu próximo, faça-o com ele em vida. Porque depois que ele morrer, você não pode fazer mais nada, irmão. Se você pode orar por ele, ore agora. Chorar com ele, chore agora. Jejuar por ele, jejue agora. Se você pode abraçar, pode beijá-lo agora. Beijo, não deixe para abraçar, não deixe para elogiar, não deixe para falar que ele era bom, que ele era maravilhoso depois que ele morreu, porque isso não adiantará mais nada. Ele não vai voltar. Ele não virá dos mortos. Por mais que se faça um velório bonito, ele não vai voltar. Segue-se o juízo. Aí Davi complementa e diz: eu irei a ela. A criança não vai voltar. Eu não posso fazer a criança voltar para mim, jejuando, orando, chorando, entrando em luto. Eu fiz por ela tudo isso, ela viva, para ver se Deus mudasse, se Deus tivesse se compadecesse de mim, da minha dor, do meu sofrimento, da minha oração, das minhas lágrimas, do meu choro, e curasse a criança, não deixando-a morrer. Mas Deus quis que ela morresse. Ela morreu. Ela não volta mais para mim. Eu não posso fazer ela voltar. Eu irei a ela, eu vou para ela, eu morrerei e irei até ela. Irmãos, isso é uma realidade. Amigos, isso é uma realidade. Quem morre não volta. Nós vamos a ela. Nós vamos àqueles que morrem.
Por isso, amados, o que você pode fazer por alguém que está próximo de você, faça-o com ele vivo. Faça por ele em vida. Porque você não pode, por mais que você fale bem da pessoa, trazê-lo de volta e nem colocá-lo no céu. Fale uma palavra de salvação para ele agora, para ela agora. Não deixe para falar depois que ele ou ela morrer, porque isso não vai adiantar mais. Segue-se o juízo. Davi fez tudo pelo filho. Tudo o que se tinha que fazer, o que se acreditava que era para ser feito depois que morresse. E quando morreu, que Davi não fez mais nada, sabendo ele que nada mais poderia fazer, ele foi questionado. Hoje há muitas pessoas fazendo muito por aqueles que já morreram, achando que isso ajuda, não ajuda mais. Acender vela, levar flores, não ajuda. Morreu, segue-se o juízo. Os mortos não têm lembrança mais dessa vida. Eles não podem crer depois da morte. Queridos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a amar um ao outro e fazer um pelos outros aquilo que nós devemos fazer e podemos fazer enquanto ele estiver vivo. Porque depois que morre, nada mais adianta. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Amém.